Queridos irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 12. Coríntios capítulo 12, nós leremos a partir do versículo de número 12. Quantos localizaram o texto e pode dizer amém? Versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Versículo 25: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Vamos lá, tenham os membros igual cuidado um dos outros. Versículo 26: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Jesus, nós estamos reunidos como o corpo de Cristo nesta igreja, Senhor. Nós te agradecemos por este privilégio de estarmos aqui. Te agradecemos por poder pregar a tua palavra com liberdade. Te agradecemos por nossa igreja, Senhor.
Te agradeço por esta igreja onde eu posso congregar e expressar louvores a Ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradeço pela vida de cada irmão que aqui congrega. E peço que Tua palavra agora seja primazia em nossos corações. Que nada em nossa alma seja mais importante do que ouvir a Tua voz falando em nosso coração. Deus, me usa, me abençoa, me ajuda, Senhor, para que eu seja um pregador fiel da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos estudando o capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, e os irmãos sabem que o capítulo 12 ele vai tratar acerca dos dons espirituais, acerca dos dons. E a Bíblia diz que Deus dá dom conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, para a edificação do corpo que é a igreja. Amém? Agora, a segunda parte desse capítulo vai tratar especificamente da unidade do corpo de Cristo. Vai tratar dos membros em conjunto, em harmonia, em comunhão, formam o corpo de Cristo. Lembrando que é uma mensagem expositiva, então é versículo por versículo. E o versículo 12 nós já vemos, irmãos, que a Bíblia diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Paulo ele vai se valer da figura do corpo humano para exemplificar, para trazer à igreja de Corinto um ensinamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós ouvimos na última semana, e eu preciso frisar isso na sua mente, que todos nós que aceitamos a Cristo fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus no corpo de Cristo. Amém? Todos nós que aceitamos a Cristo passamos pelo batismo pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E aí nós nos tornamos parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Mas é importante a gente frisar algo. E o que é isso? É que nós não somos o corpo, é que nós somos membros, e só seremos parte do corpo se estivermos no corpo, se estivermos junto com os demais membros. Aí sim seremos parte do corpo de Cristo. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Observa, meus irmãos, observe por favor, que no versículo 13 o apóstolo Paulo, está na tela aí, irmãos, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo e por um único Espírito, e todos nós recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O que é que nós precisamos entender, irmãos? Que essa unidade, esse organismo, vai além das fronteiras da denominação. Este organismo vai além das fronteiras denominacionais, porque todos, aonde estiver um crente, seja ele presbiteriano, seja ele assembleiano, seja ele de qualquer denominação, mas desde que tenha aceitado a Cristo, ele, junto conosco, fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo.
Então, nós não somos, tem algumas igrejas que se sentem exclusivas com o direito de salvação, mas nós não somos exclusivos, não. Todo aquele que aceita Jesus verdadeiramente, ele é batizado pelo Espírito no corpo místico de Cristo Jesus, e aí sim nós somos a igreja do Senhor. E você pode observar que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, que foi dado a nós o beber de um mesmo Espírito. E por que beber de um mesmo Espírito? Eu vou lhe explicar. A nossa bênção apostólica é que a graça, que está lá registrado em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão, e o que? A comunhão, porque quem tem o Espírito tem comunhão, a igreja que tem o Espírito tem comunhão, porque o Espírito traz comunhão ao corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos ter comunhão uns com os outros, porque se nós bebemos desse Espírito, se nós estamos cheios desse Espírito, nós vivemos em comunhão uns com os outros, porque o Espírito Santo promove a unidade do corpo de Cristo. Você pode observar que o capítulo 12 é um capítulo que fala sobre os dons. Fala sobre o quê? E quem dá os dons é o Espírito Santo, a igreja, conforme Ele quer. E por que é que Ele dá os dons? Eu vou lhe explicar. Ele dá o dom por quê? Para promover a unidade, a edificação e o cumprimento da palavra. A unidade, a edificação e o cumprimento da palavra. O que eu estou dizendo, irmãos? Eu vou te explicar melhor ainda. É que o Espírito Santo, ele sempre está trabalhando para promover a comunhão dos membros do corpo de Cristo. Aonde o Espírito Santo trabalha, tem comunhão dos membros do corpo de Cristo. Aleluia. Porque todos nós, irmãos, somos parte do corpo de Cristo. Versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro. Ele não é só um membro, não é um só membro, mas é muitos. É a união, é a unidade de vários membros. Eu vou repetir porque é importante a gente gravar isso, porque se a gente entender isso, a gente vai resolver muitos problemas dentro da igreja. Precisamos entender que eu sou um membro. Sou o quê? Um membro. Eu não sou o corpo todo. Eu sou um membro que é somado a outro membro, e a todos os membros do corpo de Cristo, eu me torno parte do corpo de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então nós completamos uns aos. Eu te completo e você me completa. Sabe por quê? Porque eu tenho talentos e dons que você não tem. Só que você tem dons, talentos e virtudes que eu não tenho. É por isso que o corpo de Cristo é perfeito, porque o que me falta você me completa, o que te falta eu te completo, e assim nós vivemos em harmonia no corpo de Cristo. Não, um membro não é o corpo todo. Você precisa de mim, dos talentos que Deus me deu, dos dons que Deus me deu. Só que eu também preciso de você, porque eu não sou completo sozinho. Aleluia. Aí sim nós entendemos tudo na palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Toda vez que a Bíblia fala de santificação, ela não fala no individual. Toda vez, pode ler toda a Bíblia, quando a Bíblia trata de santificação, ela não fala no individual, ela trata de santificação, de santidade no coletivo. Você quer ver lá em Josué, quando Deus manda o povo se santificar? Lá em Josué capítulo 3, versículo 5, o que é que Deus fala ao povo através da boca de Josué? Santificai-vos.
porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aí você vai para o Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, usado por Deus, vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Eu vou te explicar, você vai entender, meu irmão, fica tranquilo, descansa teu coração. Sabe o que é isso? É porque se eu sou usado para a tua edificação, se você é usado para a minha edificação, você faz de mim mais crente, você faz de mim mais crente, eu faço de ti mais crente. Para nós vivermos em santidade, eu preciso de você, você precisa de mim, e aí sim nós viveremos em santidade. Você é usado para meu crescimento, você é usado para minha melhora, você é usado para que eu seja mais crente, e eu sou usado para que você seja mais crente. E aí sim cada um vai trabalhando nos seus dons, nos seus talentos, para que o corpo do Senhor Jesus, que são os membros em comunhão, sejam edificados. Eu preciso de você. Olha para o teu irmão aí do teu lado, diga para ele: eu preciso de você, meu irmão. Não, diga mais forte, você me enganou. Diga mais forte: eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. Diga isso: você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, e juntos nós precisamos de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Agora a pergunta é: qual é a finalidade? Isso é muito forte, irmão. Qual é a finalidade de cada membro? Qual é a finalidade? Posso contar com a ajuda de um leitor aí, Marcelo? Qual é a finalidade de cada membro? Tem microfone funcionando aqui? Tem microfone funcionando? Então corre lá, Léo. Marcelo, vem aqui por gentileza, aqui na frente. O senhor lê no microfone, para que os irmãos que acompanham por vídeo possam também ouvir este texto. Leia aí por gentileza. 1 Coríntios, nós estamos nesse texto, capítulo 12, versículo 25. Leia com voz de trovão, com voz de autoridade. E aí os irmãos vão entender qual é a finalidade de cada membro do corpo. Está lá na tela também, de cada membro do corpo. Vamos lá? Aleluia. Glória a Deus. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidados um dos outros. Não, peraí. O que é que o irmão leu agora no versículo 25? Que cada membro tem que cuidar do... Não, cada membro tem que cuidar do outro. Qual é a minha finalidade como membro do corpo de Cristo? Cuidar de você. Qual é a tua finalidade como membro do corpo de Cristo? Cuidar de mim, cuidar um dos outros. Os membros cuidam um dos outros. Nós fomos chamados para cuidar um dos outros. Nós precisamos cuidar. Afinal de contas, você sabe muito bem o que é um reflexo. Quando algo vai lhe atingir todo o corpo, ao perceber que algo vai lhe atingir, ele se protege todo o corpo. Porque um membro, por exemplo, a sua mão, que é a primeira que vai reagir, ela vai defender todos os demais membros. Porque a finalidade dos membros é cuidar um dos outros. Será que isso marca o teu coração, enche teu coração? Nós precisamos ter isso no coração, isso na mente. Nós precisamos cuidar um dos outros para o bem do corpo. Aleluia, glória a Deus. Existe uma frase de William MacDonald que diz assim: assim como o corpo humano é um instrumento pela qual a pessoa se expressa às outras pessoas, o corpo de Cristo, isto é, a igreja, é instrumento na terra pelo qual Cristo se manifesta ao mundo. Os irmãos entenderam?
Assim como o nosso corpo é a forma. Se você fosse um espírito e alma sem corpo, alguém te veria? Alguém poderia te ver? Alguém poderia se relacionar com você? É claro que não. Só que como você tem um corpo, o seu corpo é a maneira que você expressa quem você é ao mundo, às outras pessoas. Assim também é o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus, Jesus, que é o cabeça, se manifesta ao mundo através da igreja. E quem é a igreja? Somos nós, os membros do corpo de Cristo. Aleluia. Cristo se manifesta ao mundo por meio da igreja. Ora, é isso que está registrado em Efésios capítulo 3, do mistério que estava oculto em Deus, mas foi revelado através da igreja, porque a igreja revela Cristo. E como eu sempre estou dizendo nessa igreja, a Bíblia diz o seguinte, que a igreja é a carta de Cristo ao mundo. Ou seja, irmãos, Deus se revela, Jesus se revela ao mundo através do seu corpo, que é a igreja. É por isso que é importante a gente viver em unidade, porque foi o próprio Jesus que, quando orou, disse: Pai, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor, e eles são um em nós, que eles sejam um, para que o mundo creia que eu fui enviado pelo Senhor Deus. Aleluia. O mundo só vai crer, o mundo só vai acreditar que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, quando a gente viver em unidade uns com os outros. Aleluia, aleluia. Cristo se revela por meio da igreja. O que é que nós estamos revelando ao mundo? O que é que nós estamos revelando ao mundo? E aí recai, irmão Vinícius, uma responsabilidade muito grande sobre meu ombro e sobre o seu ombro. Porque se nós, juntos, como corpo, revelamos Cristo, a grande pergunta é: o que é que nós estamos revelando ao mundo? Aí sim nós entendemos o capítulo 12 de Hebreus. Abre aí, por gentileza. Hebreus capítulo 12. Aí sim nós entendemos o capítulo 12 de Hebreus. Vamos lá? Versículo de número 12. O que é que a Bíblia diz aí? Vamos lá, Marcelo. O que é que a Bíblia diz aí? Hebreus capítulo 12, versículo 12 até o 15. O que a Bíblia diz aí? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvia inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, olhe aqui para mim em nome de Jesus. O que é que esse texto está falando? E eu estou repetindo esse conceito, porque isso precisa ficar gravado no seu coração. O que é que a Bíblia está dizendo? A partir do versículo 12, o que é que a Bíblia está dizendo? Está dizendo aí: portanto, tornai a levantar as mãos que estão cansadas. Pode estar cansada, mas volta a levantar as mãos cansadas. Aleluia. Só que tem mais. Aí ele vai dizer: e os joelhos que estão desconjuntados, enfraquecidos, o que você deve fazer com ele? Fazei veredas direitas. Anda reto, anda certo, anda direito. Para quê?
para que aqueles que manquejam, que estão andando manquejando, eles não se desviem por completo, mas antes eles sejam sarados através do seu bom comportamento, através do seu comportamento cristão. Aí olha só o que a Bíblia diz: segui a paz com todos. Espera aí, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aqui para mim, nós estamos falando da igreja. Igreja precisa estar em paz, em paz. Aí sim, quando nós estivermos em paz, nós vamos viver a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem um ponto final aí, irmãos? Tem um ponto final? Tem o quê? Ou uma vírgula em algumas versões. Terminou a frase? A frase terminou? E por que é que nós terminamos ela aí? Por que é que nós pegamos esse texto isolado e terminamos ele aí, se a frase não terminou? A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, para que ninguém se prive da graça de Deus. Aí sim tem um somatório, e de que nenhuma raiz aí é um outro conceito. Então, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, para que ninguém se prive da graça. O que é que a Bíblia está dizendo, irmãos? A gente interpreta da seguinte maneira: eu vou viver em santificação porque eu quero ver o Senhor. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: vive em santificação, porque você é igreja, e como igreja, o mundo precisa ver o Senhor em você, na igreja, para que ninguém se prive da graça de Deus. Quando o mundo vê Cristo, quando aquele que manqueja vê Cristo na igreja, ele vai se endireitar os seus caminhos, ele vai fazer veredas retas, ele será salvo, aleluia, através da nossa santidade. Aleluia. Pastor, será que isso é verdade? Eu vou te provar agora, que todo olho verá o Senhor. É o olho de quem é santo, é o olho de quem não é santo, é o olho do bom, do mal, Sabe por quê? A Bíblia diz assim, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todo olho o verá, todo olho o verá, todo olho o verá. Aleluia. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Na manifestação, preste atenção no que eu estou dizendo, na manifestação em poder e grande glória, todos verão. Quando Cristo descer, não é no arrebatamento, que é o primeiro momento, na manifestação que vai acontecer depois da grande tribulação, em poder e grande glória, todo olho verá o Senhor. E não só isso, Filipenses vai dizer: e não só os olhos, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe qual é a nossa diferença? É que a gente já está se prostrando hoje, a gente já adora hoje, a gente já glorifica hoje, a gente já o reconhece como Senhor hoje, mas todos verão e reconhecerão que Jesus é o Senhor. Aleluia. Então nós precisamos viver em santidade, porque nós somos
a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos revelar Cristo hoje, enquanto Ele não se manifestar na manifestação. A Bíblia explica, a própria Bíblia. Enquanto Ele não se manifestar, nós manifestamos Cristo na terra, através da igreja, através da unidade. Foi o próprio Jesus quem disse que eles sejam um, porque dessa forma o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. Quando a igreja viver em unidade, nós vamos manifestar o mistério que estava oculto, nós vamos manifestar Cristo ao mundo. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando o mundo olha para a igreja, eles veem Cristo. Pergunte por quê. Pergunte mais forte se você estiver animado. Porque Cristo está no meio da igreja. Aleluia. Eu ouvi um glória a Deus aqui. Tem gente que pega a mensagem. Sabe por quê? Porque Cristo está no meio. Ele não é só o cabeça, mas Ele está no meio. Porque o sangue que corre no corpo é o sangue de Jesus Cristo. Ele está no meio da igreja. Ora, não é verdade quando João recebe a revelação extraordinária de Deus? A Bíblia diz assim, ele falando: e eu voltei-me para ver quem é que falava comigo. E quando eu olhei, sabe quem é que estava lá? Eu virei e vi. E eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, oh glória, será que tem glória? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, aleluia, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aí lá no final do texto, no versículo 20, a Bíblia diz assim: e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas eram os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais eram as 7 igrejas. Sabe o que é isso? Castiçais era a igreja, e Cristo estava no meio da igreja. Cristo está no meio da igreja. É por isso que ela não será abalada, porque Cristo está no meio dela. Cristo está no meio da igreja. Oh glória, aleluia. Será que você pode glorificar a Jesus? Eu sinto o Cristo da igreja passeando aqui nesta noite. Cristo está no meio da igreja. É por isso que levanta os homens contra a igreja, mas a gente permanece de pé. É por isso que as pestes se levantam, mas nós estamos de pé. É porque o Cristo da igreja ainda está no meio dela. Não será abalada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Observe, irmãos, cair no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar: agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Talvez a sua versão seja diferente, mas é isso que está dizendo. É isso? Vamos ler aí, lê na sua versão, versículo 14. Lê aí, Marcelo, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Continue. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser... Segura aí, Marcelo, segura aí, mas não perde onde o senhor está não. Segura aí. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está combatendo aqui, irmãos? Pergunte o quê? O apóstolo Paulo está combatendo o complexo de inferioridade. É aquilo que nós falamos na ceia: autocomiseração, compaixão de si mesmo. O que é que o membro está dizendo aí? É claro que é uma figura de linguagem, mas o que é que o membro está dizendo aí? Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, ele está se sentindo inferior à mão. É ou não é? É um membro na igreja que se sente inferior ao outro.
É um membro no corpo de Cristo que se sente inferior a outro. O que é isso? Complexo de inferioridade. É autocomiseração, piedade de si mesmo. Só que sabe o que Deus está falando hoje? Sabe o que Deus está falando? Irmãos, toma posse daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te fez para ser. Aleluia, Deus te deu um dom, Deus te deu uma capacidade. Faça com excelência aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você desenvolver para o corpo, porque você é necessário. Agora tem que parar esse negócio de ciúme, esse negócio de inveja, porque um tem um dom, o outro não tem, não interessa, cada um tem um dom, tem uma capacidade, tem um talento, tem algo que Deus te entregou para você aperfeiçoar o corpo. O complexo de inferioridade precisa sair. Diga isso, sai complexo de inferioridade. Sabe por quê? Às vezes a gente tem isso, irmãos. Complexo de inferioridade. Eu queria pregar como fulano. Eu queria ensinar como ciclano. Eu queria reger como Bertano. Eu queria fazer aquilo. Irmão, Deus deu um dom e Ele distribuiu como Ele quis. Agora a pergunta que eu te faço é: você está desenvolvendo as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos de forma excelente? De forma excelente? O dia que você estiver desenvolvendo de forma excelente, aí você peça para Deus outros. Agora o pouco que a gente tem na mão para fazer, a gente já faz de mau jeito. E a gente fica ainda com ciúme do irmão que tem outro. Só que peraí, Deus te colocou algo, e você não está fazendo algo bem feito, e está querendo do outro. Deus está dizendo hoje: sai complexo de inferioridade. Toma posse daquilo que Deus te fez para ser. Aleluia. Toma posse daquilo que Deus te chamou para ser. Seja o que Deus te chamou para ser, porque se Ele te chamou para ser, é porque você é necessário para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Você é necessário. Aí o apóstolo Paulo também vai combater o complexo de superioridade. Versículo 21, Marcelo, 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Então vamos lá, o que está acontecendo agora? Complexo de superioridade é alguém dizendo para o outro: não tenho necessidade de ti. A Bíblia está usando uma figura de linguagem. Olha só, não pode dizer os olhos à mão, os olhos não podem dizer às mãos: não precisamos de ti, não tenho necessidade de ti. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, agora está combatendo o outro lado da moeda, que é o complexo de superioridade. É aquele que, porque tem um dom da parte de Deus que é evidente, ele se sente superior àquele que não tem um dom tão evidente quanto o dele. Só que, irmãos, nós somos membros, nós não somos o corpo todo, nós somos membros do corpo, e um membro precisa do outro. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte: pois que direito, olha só, pois que direito vocês têm de julgar dessa maneira, de se julgar superior? Que direito vocês têm? O que vocês têm? Preste atenção nisso em nome de Jesus. O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? O que é que vocês têm que não foi Deus que deu? Se a Bíblia diz que toda boa dádiva, ela vem do Pai das luzes, de Deus. Toda boa dádiva, todo dom, toda habilidade, a minha habilidade de pregar, de ensinar, de pastorear, o meu dom ministerial, quem me deu foi o Senhor. Então por que é que eu posso me gloriar? Se toda boa dádiva vem do Senhor, e se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos se fosse como se fosse nosso? Na verdade não, foi Deus que deu para a edificação do corpo de Cristo, dos outros membros. Nós não podemos nos vangloriar. Agora observe o seguinte, a gente vai caminhar para o fim. Observe o seguinte, meus irmãos: adversidades
Diga diversidades. Diga diversidade. Há diversidades dos membros. O que é isso? Um membro não é igual um membro não é igual mas isso é necessário, irmão. Isso é necessário, porque o apóstolo Paulo vai dizer: já pensou se todo o corpo fosse olho? Já pensou se todo o corpo fosse olho? Aonde estariam as mãos? Aonde estariam os ouvidos? Aonde estaria o restante do corpo? Se todo mundo fosse igual, então a nossa diversidade nos completa. Aleluia. A nossa diferença nos faz completos. As nossas diferenças que nos faz perfeitos. Aleluia. A nossa diferença que nos faz melhores. Nós somos diferentes. Nem todo corpo é olho, nem todo corpo é ouvido, mas um membro serve para o outro membro. Diga isso: um membro serve para o outro. Um membro serve para o outro membro, para que haja funcionalidade do corpo. Para que o corpo venha a funcionar, nós precisamos ser diferentes. Senão o corpo não funcionaria. Senão a coisa não funcionaria, não iria. Porque nós temos talentos, virtudes diferentes. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: nós temos defeitos diferentes também. Nós temos defeitos diferentes. Você quer ver uma coisa? Como isso é forte? Se você hoje acorda com dor de garganta, a dor é onde? A dor é onde? Dor de garganta. Ficou bem claro isso, né? Se você acorda com dor de garganta, aí você vai na farmácia. Só estou usando uma ilustração. E ele vai dizer: eu vou te aplicar uma injeção. Ele aplica a injeção na garganta. Ele aplica a injeção na garganta. Mas a dor na garganta. Ele aplica a injeção aonde? Provavelmente no braço, ou em algum outro lugar. Mas ele vai aplicar em outra região. Então observe isso, meu irmão. Às vezes uma parte do corpo deve sofrer para que a outra venha sarar. Aleluia. Às vezes uma parte do corpo deve sofrer para que outra seja sarada. Não é isso que a Bíblia diz? Fazeis veredas retas, ande reto, levantai as mãos cansadas, para que aqueles que manquejam sejam sarados. Sejam sarados. Às vezes a gente padece para que outro seja curado. Só que se nós não nos preocuparmos com isso, aquela infecção vai generalizar e tomar todo. Se o braço dissesse: não quero tomar a injeção, não quero tomar a injeção, aquela infecção que era localizada na garganta, ela vai se espalhar e todo o corpo vai adoer. Então, meus irmãos, preste atenção. É por isso que nós nos completamos. E no defeito que tem o irmão, nós, aleluia, nós sofremos para que aquele defeito seja sarado, seja resolvido e todo o corpo tenha saúde. Aleluia. Então vamos lá. Por que devemos? Aí nós caímos numa pergunta importante e que vai resolver muita coisa na nossa mente. Por que é que nós devemos nos reunir como igreja? Aqui, olha só, nós temos aqui essas 4 paredes, e aqui congrega um grupo de irmãos. A pergunta é: por que nós devemos nos reunir como igreja? Alguém pode responder: para adorar. Correto, mas não está completo. Está correto, mas não está completo. Por quê? Leia, Marcelo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, versículo 26. Então vamos lá. Se eu perguntar nesta noite: por que é que nós devemos nos reunir com os irmãos no templo? Por que é que nós precisamos nos reunir com os irmãos no templo? Aí alguém pode responder: para adorar. Só que se você responder somente essa palavra, eu vou te mostrar um texto da Bíblia que está lá em João, o capítulo 4, versículo 20 ao 24,
em que Jesus se encontra com uma mulher, e esta mulher samaritana pergunta a Jesus: Jesus, é no templo ou é no monte que nós devemos adorar? Aí Jesus responde: nem no templo, nem no monte, porque agora a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. No templo, no monte, debaixo da árvore, onde for, os verdadeiros adoradores adoram. Então nós não nos reunimos para adorar apenas. Nós não nos reunimos somente para adorar, porque adorar eu posso adorar debaixo da árvore, no banheiro, em casa, na sala, qualquer lugar. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e verdade, no monte ou no templo. Agora, por que é que nós nos reunimos como igreja? E o Marcelo vai ler agora, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmos. Pera. Cada um de vós tem o quê? Diga salmos. Sabe como eram os salmos? Os salmos eram cantados, louvados. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando vocês se reunirem, existem pelo menos 3 ministrações dentro de um culto. Isso é importante, não perca atenção. Quantas ministrações devem haver num culto? Numa reunião? 3 ministrações. Primeiro os salmos, diga cânticos, diga louvores. Agora continua, Marcelo. Uns tragam salmos, outros tem doutrina. Peraí, doutrina. O que é doutrina? Ensinamento da palavra, pregação do evangelho. Então vamos lá, a primeira ministração é adoração ou louvor. A segunda é palavra. E a terceira? Tem revelação. Revelações e? Tem língua. Tem interpretação. Faça tudo para edificação. Então vamos lá. Nossas reuniões precisam ter pelo menos 3 ministrações. A primeira, louvor, diga louvor. A segunda, palavra, doutrina, pregação do evangelho. E a terceira, manifestação do Espírito ou dons do Espírito Santo. Isso me preocupa, porque ultimamente as nossas reuniões têm tido 2. Preste atenção nisso. Tem tido 2 ministrações. Tem tido louvor, sim ou não? Tem tido palavra, sim ou não? E cadê as manifestações do Espírito? E cadê os dons? E cadê as revelações? E cadê as interpretações? E cadê aonde está as línguas estranhas? Quando nós nos reunimos, alguém tem que trazer o cântico, outro tem que trazer a doutrina, e outro tem que trazer as manifestações do Espírito. Aí sim, façam tudo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Para o culto ser completo, ele precisa ter essas 3 ministrações. Para o culto ser completo, ele precisa ter louvor, palavra e manifestação do Espírito Santo. E aí sim nós entendemos o porquê nós nos reunimos. Porque eu particularmente, eu estou falando de mim, eu trago a palavra, sim ou não? Aí vem o Leonardo e traz o quê? O louvor. Aí vem o Marcelo e traz o quê? Só que eu tenho, e traz o quê? A revelação, manifestação do Espírito. Estou usando só a título de exemplo, irmãos. Eu repito, só a título de exemplo. Agora observe, irmãos, observe o seguinte. Eu não faço ao mesmo tempo o cântico, a palavra e a manifestação do Espírito Santo. Pode ser que sim, se Deus quiser e Ele me conceder, porque como eu disse na semana passada, os dons espirituais são esporádicos,
são comunicados à pessoa, não é residente, não é da pessoa, é comunicado um dom espiritual, e o Espírito Santo trabalha na edificação. São dons congregacionais para as reuniões, são dons para as reuniões, é a palavra quem diz. Agora, eu não consigo trazer sozinho os cânticos de adoração, eu não consigo trazer a palavra e ao mesmo tempo trazer as manifestações do Espírito. É por isso que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, porque enquanto um prega, o outro revela, enquanto um prega, o outro adora, enquanto, oh glória, e assim nós fazemos tudo para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia. É por isso que nós precisamos as nossas diferenças nos torna completos. Aleluia, diga isso. As nossas diferenças nos torna completos. Grava isso em nome de Jesus. As nossas diferenças nos torna completos. Aleluia. Agora, para a gente encerrar, 9:5. Para a gente encerrar, nós precisamos uns dos outros, sim ou não? A pergunta que eu te faço é: se eu cortar meu braço, Deus me livre, tirá-lo do meu corpo, ele terá função? Ele será útil? Ele servirá para alguma coisa? Não servirá para nada. Será enterrado, será sepultado. E acontece isso, sepultamento de membros, acontece isso. Agora a pergunta é: como é que os desigrejados dizem que nós não precisamos de igreja? Se eu preciso me reunir para a edificação um do outro, como é, aliás, que esse movimento desigrejado não cola, né, irmãos? Porque eles deixam de se reunir na igreja, mas se reúnem fora dela. Se reuniram, são igrejados. Então observe, irmãos, observe o seguinte, e isso é importante: todo membro que estiver fora do corpo não é membro, e não é mais útil, não tem mais vida, não tem mais utilidade. Só que se ele sair do membro, o corpo continua vivo. Quem precisa do corpo somos nós, membros. Eu sou uma bênção, mas sou uma bênção enquanto estou no corpo. O momento que eu sair do corpo, eu deixo de ser uma bênção. O momento que eu sair do corpo, eu não tenho mais vida em mim, eu não tenho mais utilidade. Ou você já viu algum braço andando por aí? Ou você já viu alguma perna andando por aí sozinha? É claro que não, porque se estivesse andando, isso seria uma aberração, porque todo membro fora do corpo causa repulsa, aberração. Agora nós temos vida enquanto estamos no corpo, junto com os outros membros. Afinal de contas, é o outro membro que cuida de mim, que sou membro. Os irmãos estão entendendo? Aí, versículo 26, a Bíblia vai dizer assim: de maneira que se um membro padece, o que acontece? Todos os membros padecem com ele. Se o membro padece, todos os membros padecem com ele. Agora, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se eu não tiver este sentimento de padecer quando um irmão está padecendo, e principalmente quando ele está fraco na fé, sem forças, e eu não sentir nada, irmão, não perca atenção, falta 10 minutos, não perca atenção. Quando eu não padeço e não sofro, quando o irmão padece, eu preciso fazer uma pergunta para mim: será que eu estou no corpo?
será que eu estou no corpo? Porque quem está no corpo sente a dor do membro que sofreu no corpo. Você bate o dedinho na quina, todo o corpo sente a dor, todo o corpo sofre por isso, sim ou não? Então nós padecemos quando um membro padece. Sabe o que é isso? Todo o corpo padece quando um membro padece. Agora, quando este membro é honrado, todo o corpo é honrado, deve regozijar-se, deve se alegrar. Você quer ver uma coisa? Eu dei o exemplo da dor de garganta. Agora eu vou dar o exemplo de algo que você queira comer, mas porque o seu rim não pode receber. Só um exemplo, irmãos. Você vai deixar de comer, de sentir aquele paladar que você até gostaria. Só que você sabe que se você comer aquilo, não vai fazer bem para o seu estômago, para o seu rim, qualquer outro órgão que você quiser, para o seu rim, para o seu estômago. Então observe o seguinte: você não vai comer. É justamente isso, para que o outro não padeça. Para que o outro não padeça, eu até deixo de fazer coisas que eu naturalmente faria, e que na minha concepção é natural, só que eu deixo de fazer. Por quê? Para que o outro não padeça. Afinal de contas, se ele padecer e eu estou no corpo, eu vou sentir que ele padeceu. Se nós não sentimos a dor do irmão, o problema está em nós. Se nós não sentimos a dor do próximo, o problema está em nós. Pastor, mas eu estou vindo na igreja. É que tem muita prótese. Prótese não faz parte do corpo, ela até complementa o corpo, só que não faz parte do corpo. Prótese tem vida? Prótese tem vida, mas pode estar no meio mas não tem. Então a prótese não sente. Tem muito crente que é prótese, que não é corpo. Ele até está no meio, só que ele não faz parte. Ele é prótese. Irmão, isso é uma figura de linguagem. O corpo de Cristo é perfeito. É uma figura de linguagem. Só que tem crente que se comporta como prótese. Por quê? Está lá no meio do corpo, mas não sente a dor do corpo. Está lá no meio do corpo, mas não sente a alegria pelo sucesso de um membro do corpo. Existe uma frase que diz assim, que é fácil, porque a Bíblia diz para a gente chorar com os que choram e rir com os que se alegram. Só que existe uma frase que diz que é fácil chorar. A psicologia fala isso. É fácil chorar, é natural a gente chorar quando a gente vê uma cena. A gente chora assistindo filme, irmão. Assistindo filme. Quanto mais você vê o irmão padecendo, você chora também. Mas não é porque você está se compadecendo, não é porque você está tendo empatia, é porque é natural do teu sentimento se emocionar. Agora, aquele que é membro, ele sofre verdadeiramente, mas ele se alegra também verdadeiramente quando o seu irmão é vitorioso, quando o seu irmão recebe uma bênção. A alegria surge da alma, não é uma alegria de fora, é uma alegria que sai de dentro para fora, e ele se alegra verdadeiramente, porque o irmão, o membro do corpo, teve sucesso, então o corpo todo teve vitória. Aleluia. Agora, só se alegra com quem se alegra aqueles que têm Cristo como primazia. Só se alegra com os que se alegram aqueles que têm Cristo como primazia. Isso é para impactar teu coração, porque se você não se alegra, reveja. Só se alegra com quem se alegra aquele que tem Cristo como primazia. Cristo é o primeiro, e consequentemente os membros são para ele importantes. Se é importante para Cristo, é importante para mim. Se é importante para Jesus, é importante para mim. De sorte que haja em vós o
mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se é importante para Ele, é importante para mim. Afinal de contas, foi Ele que morreu, foi Ele que verteu o seu sangue pelo irmão, então Ele é importante para mim. Aleluia. E aí só leitura, versículo 27 ao 31, leia, Marcelo, 27 ao 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? A pergunta do apóstolo Paulo: são todos apóstolos? São. É tipo assim, todos querem ser pastor? Todos querem ser presbíteros? É só um exemplo, tá, irmão? Só um exemplo. Todos querem ser cantores? Todos querem, irmãos, são todos apóstolos? Continua, Marcelo. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glorifica ao Senhor Jesus. Buscai com zelo os melhores dons. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos um dos outros. Você tem todos os dons, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores? Não, irmãos, eu preciso de você para ser completo, você precisa de mim para ser completo. Nós dependemos uns dos outros para ser completo. Aleluia. Às vezes nós nos confundimos por causa da escala ministerial. Começa como cooperador e termina como pastor. Cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Aí a gente confunde, acha que existe uma escala de importância, e não é isso. Existe uma escala de organização eclesiástica, mas de importância, são todos importantes para o corpo de Cristo, todos são importantes. Qual é a mensagem de Deus para o teu coração hoje? Não despreze o dom que há em ti. Foi a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Você é importante para o corpo, é por isso que você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Se coloque de pé para a gente orar e terminar o culto. Aleluia. Buscai com zelo, buscai com zelo, buscai com zelo. Quem a partir de hoje vai buscar com zelo os dons que Deus quer distribuir à igreja? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite. Te agradeço porque eu preciso do meu irmão, Senhor, e o meu irmão precisa de mim, e um dos outros precisamos, Senhor, para ser completos. Ó Deus, eu te agradeço pela igreja que nós congregamos. Eu te peço, Senhor, nos dá saúde espiritual, nos dá saúde espiritual, que nós sejamos uma igreja madura, que nós sejamos uma igreja, Senhor, que tem os dons espirituais, ministeriais, de operações. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, distribua a tua igreja, Jesus, distribua a tua igreja, Espírito Santo, os dons. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, tu és o mesmo eternamente. O Senhor não mudou, e agora nós estamos buscando, clamando a ti,
Desperta os dons espirituais, comunica os dons, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que a tua igreja não esteja acanhada, mas se levante com autoridade que o Senhor deu a ela, porque o Senhor nos disse que o Senhor nos deu autoridade para desfazer as obras do adversário. Ó Deus, no nome de Jesus, que nós sejamos úteis uns aos outros para a edificação do corpo, para a santificação um dos outros, em nome de Jesus. Continua com a tua igreja, ora para os pedidos de oração, olha, Senhor, para o pastor Costa que está internado, olha para o pastor Eric, Senhor, visita os homens de Deus, visita a tua igreja, visita os que estão, Senhor, afastados, visita os que estão sem força, os que estão enfraquecidos, que venham fazer veredas direitas, os que estão cansados, que venham levantar as mãos mesmo cansadas, ó Deus, para que aqueles que estão manquejando sejam sarados, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, amém, e graças a Deus, aleluia.